Boa noite a todas que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindas ao nosso Talkscast Me Conecta da Semana do Empreendedorismo Feminino. Hoje é uma noite especial, um espaço criado para conectar mulheres, ideias e estratégias que inspiram e impulsionam negócios. O nosso objetivo é compartilhar histórias, experiências e caminhos práticos para que você cresça com mais propósito, autonomia e segurança financeira. E o melhor, tudo isso com mulheres que lideram, empreendem e transformam o mercado todos os dias. E para começarmos o nosso papo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre as nossas convidadas. Eu sou a Letícia Martinez, coordenadora de melhoria contínua na Cashme desde 2020. Possuo mais de 6 anos de experiência no mercado de crédito e sou apaixonada por capacitação e desenvolvimento de pessoas. E aqui comigo está a Magali Aleixo, superintendente comercial da Cashme desde 2019, com mais de 20 anos de experiência no mercado de crédito. Mãe de 3 e criadora do Método Forte, que ajuda mulheres a crescerem profissionalmente sem perder a essência e a aprimorarem a sua liderança estratégica. A Thaís Roque, empresária, autora e palestrante, fundadora da TR Circle, uma aceleradora de negócios e host do podcast De Carona na Carreira, onde compartilha histórias inspiradoras de sucesso e reinvenção. E a Mariana Pina, fundadora da LPC Capital, com 12 anos de experiência no mercado financeiro. É especialista em estruturação financeira e crédito com garantia de imóvel e lidera com o propósito de oferecer soluções de crédito justas e estratégicas para empreendedoras. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Agradeço de verdade, tenho certeza que o nosso encontro vai ser muito rico para quem está assistindo aqui a gente. Caso vocês queiram falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu tô super animada para esse papo, Letícia, porque empreendedorismo, como você falou, eu tenho uma aceleradora, mas assim, ajudar mulheres na trajetória de crescimento e independência financeira é meu objetivo de vida. Tô muito animada. Sejam todas muito bem-vindas. É uma honra fazer parte dessa mesa com tantas mulheres empoderadas. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Boa noite a todas. Agradeço o convite aqui da Cashme para fazer parte desse bate-papo para impulsionar mulheres no empreendedorismo e acredito que vai ser muito importante essa nossa troca para quem está nos assistindo. Muito bom. Eu quero começar falando sobre os caminhos de empreender, né? A gente sabe que a jornada do empreendedorismo pode ser um pouco solitária, mas também crescer sozinha não é uma coisa muito sustentável, né? A gente acaba sofrendo um pouquinho mais nesse processo. Então, eu quero começar ouvindo você, Thaís, que vive o networking de perto com tantas mulheres incríveis. Como o apoio de outras empreendedoras e a troca de experiências podem acelerar o crescimento dos negócios? Eu acho que a troca é essencial, a criação de uma comunidade, se você não faz parte de uma, cria a sua própria, com pessoas que têm uma mentalidade parecida com a sua, então que queiram crescer, que sejam ambiciosas, que tenham foco no negócio, é essencial porque muitas dúvidas que você passa, os seus familiares não passam, seus amigos de infância não passam, então você tem que se cercar de pessoas que estão ali no dia a dia, vivendo desafios semelhantes, não precisa ser da mesma área, mas que tenham os mesmos, os mesmos objetivos que você, de crescer, de independência, porque a troca é muito enriquecedora nesses grupos. Você ouvir mulheres que já vivenciaram aquilo há muito tempo ou há pouco tempo, independente do estágio de negócio, muda a vida. E esse ponto que você falou, que muitas vezes as pessoas próximas da gente não passaram por isso, é uma coisa, né, principalmente para a mulher, que não é culturalmente ensinada a empreender, a ir atrás, a conquistar. Então, muitas vezes, ao invés de ouvir uma palavra de motivação, ela vai ouvir uma palavra de desmotivação, né? Então, se ela não está nesses ciclos, nesses meios que você comentou, é muito difícil, de fato, que ela consiga enxergar que ela pode, que ela consegue ir além, né? E é difícil a gente validar uma ideia quando ela só passa na nossa cabeça. Então, muitas vezes a gente tem uma inspiração, tem uma vontade, só que você tem uma intuição, você não sabe se vai dar certo ou não. E as pessoas ao seu redor, elas prezam muitas vezes pela sua estabilidade. Então, elas falam, deixa estar, fica no CLT, fica mais seguro. Só que você tem aquela inquietude dentro de você falando, não, eu posso mais, eu consigo mais, eu sou capaz. E talvez às vezes você não receba esse apoio em casa. Por isso que é tão importante você conviver com outras mulheres que têm coragem, para que você também tenha.
Perfeito. É isso. A Mariana empreendeu. Você sentiu essa dor quando você começou no empreendedorismo? Eu senti essa dor por questão familiar, né? Meus pais, nenhum dos dois viviam no mundo de empreendedorismo. Quando eu tive essa ideia de começar a empreender, sair ali do CLT, muitos anos de experiência em grandes bancos, né? Eu tinha uma carreira sólida pela minha idade, eu era muito jovem, meu filho tinha 3 anos, então quando eu surgi com essa ideia de querer empreender, a minha mãe, ela... né, fez aquela pergunta, tem certeza? Como que seria isso? Mas, como a Thaís falou, tinha aquela quietude, né, dentro, falando que eu poderia mais, que aquilo ali eu não estava satisfeito com aquilo. Foi quando eu decidi começar. E estou muito feliz. Maravilha, que ótimo. E para você, Maga, que é líder, né, na prática e vive o impacto do fortalecimento coletivo, também é mãe, né, como a própria Mariana mencionou. Como é construir essa rede de apoio e, ao mesmo tempo, desenvolver a autoconfiança para liderar e se posicionar no mercado? Eu vou trazer duas ideias muito casadas com o que a Thaís comentou sobre comunidades. De fato, as comunidades estratégicas, elas trazem uma força para a gente nessa troca, nessa riqueza de ter passado pelas mesmas situações e até mesmo no apoio que muitas vezes não vem, de fato, de dentro de casa ou até de pessoas do nosso ciclo familiar. E a questão da rede de apoio, nós que somos mães, nós somos 3 mães aqui na mesa e muitas de vocês que estão nos assistindo também, que são mães, a gente necessita primeiro organizar dentro de casa. Então, essa base, essa organização de rede de apoio dentro de casa para você estar bem no que você está fazendo, ora empreendendo, ora em empresas, ora em projetos. Então, para mim, sempre funcionou muito organizar minha rede de apoio, quem que vai me ajudar, ora vai ser uma escola, ora vou ter um ajudante, mas quem que vai estar me complementando na hora que eu estiver no meu trabalho, no meu foco ali da minha carreira, que é coisa que eu nunca abri mão. Então, eu tive uma mãe que sempre trabalhou, então já fui criada com essa referência de carreira, e um dos grandes projetos da minha vida era ter filhos, e hoje, sem dúvida nenhuma, é o meu maior projeto. E eu concilio ele com a minha carreira, que eu também não abro mão. Então, é possível, sim. E aqui hoje nós vamos falar muito sobre isso também. E essa questão de liderar e ter uma equipe que está sendo conduzida por você e criando junto com você, traz muito a questão do autoconhecimento. Então, é algo que eu busco desde a minha primeira maternidade. Eu fui mãe aos 26 anos, depois aos 32 e depois aos 39, então eu tive filhos em várias etapas da vida, mas sempre buscando muito autoconhecimento, que é o que me fortalece como mulher, como líder, para que eu possa, de fato, trazer mais mulheres comigo na carreira, para que elas também possam descobrir, né, a capacidade, o talento que elas têm. Excelente. E foi ótimo você trazer o ponto do autoconhecimento, Maga, porque o compartilhamento de experiências também, né, são um motor de crescimento, a gente sabe disso, mas a marca pessoal é essencial, né? E não tem como também a gente trabalhar essa marca pessoal, esse marketing, vender o nosso trabalho. Muitas vezes vem a síndrome da impostora também. Será que eu tô boa o suficiente? Sempre acha que tem alguém melhor que a gente, né? Então não tem como a gente impulsionar cada vez o nosso negócio também se a gente não fizer esse trabalho de se conhecer, de entender também quais são os nossos pontos fortes, né, que a gente pode divulgar, que a gente pode vender, e é muito importante que a gente tenha um desses pilares muito forte, que é essa questão do marketing, marca pessoal. E aí, Mariana, você vem do mercado financeiro, né? Um ambiente que é majoritariamente masculino, um ambiente dominado ali pelos homens. Era até então, né? Agora a gente tem cada vez mais conquistado espaço, mas criou uma marca sólida à frente de uma empresa, né? Então, quais dicas você daria para empreendedoras que querem fortalecer a sua marca e estão começando do zero? Bom, eu digo que o ponto principal de uma empreendedora é você ter conhecimento daquilo que você quer mostrar para as pessoas, né? Quando eu decidi trabalhar com crédito com garantia de imóvel, eu busquei mais entender sobre o produto, né? Busquei no mercado mulheres que eram referências no produto, no mercado financeiro, que trabalhava só com esse segmento. Busquei tirar todas as minhas certificações, que a gente precisa de certificações para trabalhar com essa linha de crédito, né? E melhorar também essa experiência do cliente, né? Como eu faço para o cliente ter uma boa experiência com a Mariana, empreendedora, e me indicar para outros empreendedores e empreendedoras. Então, acho que esse é um ponto principal. E uma das dificuldades, né, que a gente sempre tem quando
a gente conhece um cliente, a gente quer prospectar, quem é a Mariana, né? De onde ela veio, quem indicou. Então, eu acredito que com o conhecimento, com a experiência que a gente tem de mercado, a gente vai adquirindo com o tempo. Quando você senta em uma mesa para conversar com a cliente ou com um cliente, a sua postura e seu conhecimento diz muito sobre como você chegou lá. Então, a base de tudo é o conhecimento e você sempre procurar melhorar e conhecer mais sobre o mercado e, né, voltando para todas as empreendedoras, conhecer daquilo que você quer apresentar para as pessoas. Perfeito, porque você também se sente mais confiante, né? Até a questão que a gente menciona sobre a síndrome da impostora que tá geralmente frequente ali, né? Quando a gente vai começar nessa questão de empreender e tal. Quando você tem o conhecimento, você conquista mais autoconfiança e fica muito, não digo fácil, né? Mas fica mais tranquilo também de você lutar contra essas crenças limitantes, assim, né? De que a gente não consegue, não. Na primeira coisinha que acontecer, a gente dá aquela vontade de desistir e falar, não vai dar certo, vou voltar pra zona de conforto, pro CLT, né? Como a Thaís mencionou, mas é aí que a gente tem que sustentar mesmo, de fato, né? E é com o tempo, né, Letícia? A gente não vai sair, né, de um CLT, de um emprego CLT, para ser empreendedora acertando tudo, né? Vai ter clientes que a gente vai sentar na mesa, a gente não vai conseguir desenvolver uma reunião com tranquilidade e com o tempo você vai adquirindo experiência, ouvindo uma dica daqui, outra de lá, para você desenvolver o seu lado profissional. Perfeito. De novo, a rede de apoio, né? Aquela comunidade importante, né? Para trocar também sobre as dores. Sempre ter uma pessoa como referência e grudar naquela pessoa e absorver todas as informações que você pode absorver. Mentores, né? Acho que são essenciais mesmo nesse processo. E Thaís, complementando esse ponto, o marketing digital hoje é uma ferramenta super poderosa, né? Para fortalecer marcas pessoais e empresariais. A gente sabe que as redes sociais, né? Hoje é um perfil no Instagram, um perfil até mesmo no TikTok, né? As pessoas que sabem se posicionar de forma online acabam conquistando bastante um público. Então, quais são as estratégias práticas que uma empreendedora pode aplicar nas redes sociais para vender mais e criar conexões reais com o público? Eu acho que primeiro você tem que ouvir a sua audiência, ver quem está lá, quem são aquelas pessoas, quais são as necessidades delas. Trabalhar a construção de comunidade, eu volto nesse ponto porque é muito importante que os seus seguidores se identifiquem com você, eles se conectem com você. Você tem que ter muito clara a sua mensagem, o que você traz à mesa, o que você tem para oferecer. Você tem que ter claro também o que você acredita e o que você não acredita, as bandeiras prós e as bandeiras contras, porque algumas coisas você vai ter que se posicionar contra, e eu acho que isso faz parte do trabalho de você ser um expert. O posicionamento de expert é muito importante, você criar rituais com a sua comunidade, você fazer algumas coisas diariamente para que a comunidade se sinta em casa com você, para que eles tenham uma afinidade com a sua rotina, eles sintam que eles pertencem àquilo, fazem parte. É muito importante que você traga o seu conhecimento, o seu cérebro mesmo para jogo, para que as pessoas vejam sua visão de mundo. Aí, cada vez mais, elas estão com você e te acompanham e te apoiam na sua jornada. Perfeito. Vem valor, né, naquilo que você está oferecendo, porque também vai ao encontro do valor que elas têm, né? Então, assim, essa conexão, ela acontece de uma forma até natural, né? Quando você mais natural, claro. Traz realmente os seus valores para o jogo e você não fica tão focado só nessa questão estratégica, mas em oferecer, né? O que você tem de melhor também, né? Eu acho que a grande questão, assim, para você construir uma comunidade é você fornecer muito conteúdo gratuito, é você não estar pensando só no retorno financeiro. Eu trabalho muito com a minha comunidade, a gente faz encontros que não tem custo algum para eles, para realmente a gente engajar, se conhecer e fazer networking, fazer trocas, porque muito hoje é voltado para venda. E eu não acredito nessa proposta, sabe? Que tudo tem que ser uma transação. É excelente esse ponto e a gente vê que em todos os nichos praticamente a gente consegue fazer esse trabalho, né? De ter essa troca de uma forma mais natural, mais leve, sem ter um custo envolvido, mas sim um valor envolvido, né, pro outro, porque eu acho que também você só consegue cobrar quando o outro enxerga o valor, né? Então, se você consegue fazer isso de forma gratuita, perfeito, né? Já tá meio caminho andado também.
Maravilha. E a marca, né, o reflexo do propósito e da organização por trás do negócio, como a gente já falou aqui, faz a diferença também para você impulsionar, né, quando você já iniciou, já começou a empreender. E isso nos leva ao próximo ponto, que são os desafios de empreender sendo mulher e como a educação financeira pode ser um divisor de águas nessa jornada. E aí eu quero ouvir da Maga, né, que construiu uma carreira poderosa em um mercado que é historicamente masculino, como a gente falou também ali para Mariana, né, o mesmo mercado, o mercado financeiro. Quais desafios você enfrentou e de que forma o conhecimento financeiro técnico te ajudou a conquistar autonomia e espaço? Os desafios, eles são muitos, desde a ascensão da carreira, desde o posicionamento, mas acho que tem muito a ver com o que todo mundo falou aqui, essa questão da capacidade, da evolução, de acreditar de fato que existe um chamado maior. A Thaís posicionou muito essa questão de entender que tem essa vontade, essa essência está em você e muita certeza do que você quer. Eu sei que é difícil para muitas mulheres ter essa certeza, porém, através do autoconhecimento, ela vai cada dia mais descobrir, né, de fato, qual que é o seu chamado aqui. O mercado, ele é extremamente masculino, sim, e eu fico muito feliz de ver cada vez mais mulheres se posicionando e avançando a carreira. E um dos papéis que eu faço hoje na Cashme é dar essa voz e esse espaço para a equipe comercial, principalmente as mulheres que fazem parte dessa equipe, tanto da Cashme quanto também de outras áreas que eu já trabalhei, de outras frentes, para que elas também se desenvolvam e busquem seu espaço no mercado. Perfeito. E aí entram as certificações até mesmo, né, que a Mariana comentou, né, ter esse embasamento técnico, né, ele faz muita diferença porque acho que uma coisa que a gente encontra muito, e a gente está falando do mercado financeiro, mas existem outros mercados que são, né, majoritariamente compostos por homens, e a gente se depara muito com uma questão de ego também, né, e aí é muito fácil que a gente caia nessa cilada de achar que a gente não sabe de fato o suficiente, porque as pessoas tentam provar isso, né, não dão um espaço, não dão a voz, mas quando a gente está segura, a gente sabe que a gente estudou para aquilo, a gente tem o conhecimento, a gente também se empodera, né, para ter essa troca, né, com o outro, sentir a vontade para falar em uma sala de reunião, sentir que tem esse espaço, né? Eu vejo muito a questão de fato, eu divido as mulheres, né, nessa questão de aprofundamento em dois mundos. Há que tem muito receio de se posicionar e, às vezes, por timidez, por medo, por questões do passado, às vezes, traumas, e já que se acha muito boa. As duas têm que ter uma cabeça muito forte para evolução. Então, sendo boa ou precisando evoluir, ela tem que ter uma cabeça para buscar novos conhecimentos e atualizações. E isso não é, fiz uma certificação e está resolvido. A Mariana posicionou muito isso. Isso é uma caminhada e nunca para. Então, eu sou de uma lógica que é assim, melhore muito que você já é boa, mas melhore muito. Então, para essas duas mulheres, tanto a que já se sente, né, que tem um ego muito aflorado, que já se sente a super poderosa, tem que trazer um pouquinho da humildade, do reconhecimento que também que precisa, sim, evoluir, buscar mais conhecimento, e já que está mais parada, que já não consegue avançar por medo, por falta de coragem, espelhar nessa outra que já está mais à frente, mas também saiba que é através do conhecimento que vai acontecer essa evolução. A gente não pode ficar cegas e se esconder ou em cima de um posicionamento que já está muito bom e bancar em cima daquilo ali, ou se não recuar demais em cima de um posicionamento que precisa de muita evolução. A evolução de tudo que eu trago da minha vida, ela é essencial, independente do que você quer. Independente. Quer empreender, quer ser CLT, você tem que ter a busca da evolução constante, e que vem através de conhecimento, capacitação, cursos, educação, a própria educação acadêmica. Então, eu acredito nesse posicionamento e nessa estratégia para quem quer evoluir. Conhecimento nunca é demais. Nunca, né? É demais e não ocupa espaço. Exato. Perfeita. E realmente conhecer a fundo também o seu mercado é essencial para criar esses espaços, né, e conquistar autonomia. A gente está falando aqui muito do conhecimento mais técnico, mas também tem o conhecimento da vivência, né? Então, a Mariana trouxe esse ponto. Se uma vez que você senta com um cliente, você tem uma troca com ele, aquilo que você trocou já te serve de embasamento para uma próxima reunião, né? E vice-versa. E Thaís, na sua vivência com mulheres empreendedoras, quais barreiras ainda precisam ser quebradas para que elas consigam conquistar esses espaços e também precificar o seu trabalho com mais confiança?
Eu acho que quando você fala de precificação, você já traz uma barreira na própria pergunta que as mulheres, grande parte das mulheres com quem eu trabalho tem muita dificuldade de pôr o seu preço, sustentar aquele valor e assim, se valorizar, saber que se a pessoa não valoriza, tudo bem, você não precisa dar desconto. Simplesmente você não fecha e parte para a próxima venda. Eu acho que muitas vezes a gente enxerga a venda como se fosse um favor que o outro está fazendo para a gente. Ai, tomara que ele feche. Não, eu não vou por esse caminho. Eu falo assim, eu vejo a venda como um ato de servir. Então, eu consigo melhorar os negócios das mulheres, eu consigo ajudar no faturamento. Se o nosso caminho se conectar, combinar, a gente segue junto. Se não, também está tudo ótimo. Ninguém está me fazendo um favor ao comprar o meu serviço, ao entrar na minha aceleradora. Eu sempre vejo o contrário. Eu estou fazendo o favor de ajudar aquela mulher a escalar o negócio dela. Então, eu acho que quando você muda a mentalidade que você tem perante as vendas, fica muito mais fácil de você precificar o seu produto ou o seu serviço. Você começa a entender que a transformação que você gera na vida do outro, ela vai muito além do que uma cobrança financeira. Às vezes você muda destinos, quando você possibilita que um negócio cresça, que ele escale, você muda todo um ecossistema, porque quando uma mulher enriquece, ela enriquece muitas mulheres ao redor dela. Ela enriquece a rede de apoio, ela contrata outras mulheres, seja para trabalhar na casa dela, seja para trabalhar na equipe dela. Então, uma mulher fazendo dinheiro é sinal de que muitas estão fazendo dinheiro. Então, eu acho que assim, a mulher ela tem que trabalhar muito nela, no ato de empreender, vender o serviço dela com muito valor. Porque ela tem que saber que o potencial dela é ilimitado. Ele está cada vez mais crescendo, ela está cada vez mais se aprimorando e ela merece ser bem paga por isso. Então, eu acho que eu colocaria essa como uma barreira principal que deve ser trabalhada e que deve ser olhada com muito carinho, porque às vezes a gente não se acha merecedora e é uma mensagem um pouco mais profunda do que apenas o custo. Uhum. E é um ponto que eu achei muito legal que você trouxe, né? Que essa questão de, às vezes a gente tá achando que a pessoa comprar o nosso produto, o nosso serviço é um favor, né? Mas aí a gente pega em outra coisa que eu tenho certeza quem tá assistindo agora deve estar pensando, mas e aí, se eu preciso fazer essa venda para fechar aquele meu mês, eu vou dar um desconto, eu não vou, como que funciona nesse caso, né? A gente entende que nada mais libertador do que você entender as finanças, né, do seu próprio negócio e usar elas como ferramenta de liberdade, para você saber até onde você pode ir também numa negociação, num desconto e tudo mais. Mas que dica você daria, assim, para essa mulher que provavelmente está começando e ainda não tá fechando a conta, né? Como que ela pode agir diante de uma situação como essa, em que a pessoa não está enxergando o valor e que ela pode querer oferecer ainda uma outra solução? Eu acho que vai um passo atrás, que a gente está falando na captação do cliente, né? Da onde vem esse cliente? Se esse cliente é um cliente qualificado, se ele não é, eu acho que a gente tem que partir desse ponto. Muitas vezes o cliente, por exemplo, que não conhece podcast, que não leu meus livros, que não sabe da minha formação acadêmica, talvez ele não valorize a minha aceleradora, porque ele não sabe. Então, dar um contexto também do valor no ato da venda, fazer uma captação, muitas vezes, existe a captação fria, né? Por exemplo, que vem de Google, que vem de anúncios, mas existe a captação quente também, que é a busca de referidos. Quando você faz um trabalho bem feito, peça referências, fala, já que eu ajudei a mudar a sua vida, vamos mudar a vida de alguém que você conhece? Indica um amigo, me passa o telefone, o trabalho vai ser todo meu. Eu entro em contato, eu falo com ele, mas me indica alguém que você acha que merece passar por essa transformação. Quando um lead, né, uma captação, ele já vem aquecido, é muito mais fácil dele ser fechado. Mas explique para a pessoa todo o contexto da história do seu produto ou do seu background quando é uma relação de serviço, para que a pessoa entenda por que você cobra o preço que você cobra. Eu sou muito contra você baixar o seu preço para agradar o cliente, porque assim, ele só pensa no preço no ato de fechar a venda. Ele vai exigir uma entrega de excelência. Ele não vai exigir menos porque ele pagou menos, tá? Exatamente. Então, é importante que você saiba o quanto você custa, o quanto vale aquilo para você que você dê o seu melhor sem pensar
nossa, e tô recebendo pouco por isso. Tem que ser justo. Uhum. Excelente, acho que são ótimos pontos, né? E até trazendo esse ponto para Mariana também, né? Que é especialista em crédito e estruturação financeira, porque eu tenho certeza que você atende vários clientes no dia a dia que buscam, né, investir no negócio, buscam dar um gás também, né? Um capital de giro, enfim. E muitas vezes a pessoa está começando, né? Está começando aí a empreender. E por onde uma empreendedora deve começar para colocar as finanças em ordem e planejar o crescimento do negócio de forma sustentável. Então, às vezes, ele pode chegar com um pedido, né? Mas você pode entender que, na verdade, era outra solução que essa pessoa precisava, né? Inclusive, já tive clientes que eu falei, seu negócio não é esse. Talvez você precise se estruturar um pouco mais, conhecer um pouco mais do seu produto para talvez você crescer ou você captar algum tipo de recurso. Mas, assim, Letícia, acho que tanto você começar um negócio, você iniciar ali empreendendo, seja serviço ou venda de produtos, você tem que crescer saudável. Você tem que conhecer muito bem o seu produto ou o seu serviço, você tem que fazer avaliações de risco, o seu lucro líquido no negócio, quais são os riscos, quem são os seus maiores concorrentes, qual que é a margem do negócio, para ver se faz sentido realmente você empreender ou você abrir uma nova filial ou expandir mais os seus negócios. Então, acho que o ponto principal é você estudar o seu negócio. O que o meu produto ou o meu serviço vai me trazer de rentabilidade com a estrutura que eu tenho hoje? Qual é o custo que eu tenho do meu espaço? Qual é o custo com pessoas que eu tenho, com marketing? Fazer, né, análise como um todo para ver se o seu negócio está dando positivo, se faz sentido você iniciar um novo negócio, empreender, né, maximizar ali o seu negócio, ou se talvez faz sentido você colocar um pezinho para trás, se reestruturar, ver quais são os pontos que você precisa melhorar ali, né? Talvez algum pontinho que ficou solto, que tá tirando ali do seu resultado, do seu lucro. Então, você entender muito bem o seu negócio. E também tem um outro ponto, né? Tem muitas empresárias hoje que têm ideias muito boas, tem muito bem estruturado o negócio, tem o estudo do caso, estudo dos serviços e não tem captação, né? Então, isso é um ponto que eu pego ali basicamente todos os dias de empreendedoras que querem começar um negócio, só que não tem um recurso. E aí é onde entra, né, a nossa solução aqui, que existe a possibilidade da gente fazer a liberação de um recurso para essa empreendedora com um prazo mais extenso. Então, aquela empreendedora que não tem o recurso consegue captar com a gente e consegue se estruturar aí para 20 anos. Então, consegue pagar uma parcela um pouco menor e continuar o seu negócio de forma saudável. A gente vê como todos os temas se conectam, né? Se você não tiver uma marca pessoal bem estruturada, entender do seu negócio, saber o que você quer oferecer, entender também o valor daquilo que você está oferecendo, você não vai conseguir trabalhar uma boa precificação, né? Você não vai conseguir trabalhar a sua margem, o que você pode ou não fazer. E da mesma forma, faz sentido você ter todo esse planejamento para aí sim, né? Você traçar uma rota de crescimento do negócio, né? O momento certo de fazer um investimento ou não nesse negócio. Então, tudo isso tem que estar muito bem amarrado e linka totalmente com a questão do conhecimento, né? Que se a gente não tem, se a gente não trabalha isso diariamente, né? Tanto do nosso negócio quanto do mercado que a gente está querendo entrar como empreendedora, fica muito difícil da gente conseguir ter esses dados, né? Mas quando a gente tem, a gente fica um pouco mais tranquila também de traçar a rota, né? É aquela coisa, né? Não é empreender a todo custo. Acho que você tem que trazer algo muito bem estruturado, porque uma decisão não muito assertiva, você pode falar assim, não deu certo, o empreendedorismo comigo não deu certo. Mas talvez você iniciou ali querendo empreender, só que não estudou o que você quer trazer para o mercado, né? Eu trazendo um pouquinho aqui para mim também, eu já estou no mercado faz algum tempo, iniciei bem enxuto, né? A equipe bem pequena e fui estudando o mercado, como o mercado se comporta, né? E com isso, contratei uma assistente, contratei uma outra comercial e você vai maximizando, sentindo como que é o mercado para ver se faz sentido, né? Não começar grande, começar pequeno, bem estruturado e ser bem assertiva no seu negócio, seja serviço ou produto.
E Maga, quando o assunto é crédito, muita gente ainda tem receio, né? Mas o crédito pode ser uma ferramenta estratégica. E aqui eu quero fazer só um parênteses, porque eu acho que quando a gente fala principalmente do empreendedorismo feminino, a gente está falando da conquista de um espaço, né? Que até então ele era realmente muito dominado por homens, mas também essa liberdade financeira da mulher, essa questão da educação financeira também é uma crença limitante, também é uma coisa que acaba ficando conectada da outra, né? Então, muitas vezes, a mulher, ela já até tem uma mentalidade, um mindset de que, nossa, o crédito talvez, para mim, não me ajude, ele seja uma dívida, ele seja uma coisa que vai me atrapalhar, porque não tem esse aculturamento, né? E esse entendimento, essa educação financeira de usabilidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais os cuidados que as empreendedoras devem considerar antes de buscar esse tipo de crédito e como identificar também boas oportunidades, né? O que é uma solução, de fato, para o seu negócio. O crédito ele já foi um tabu, hoje ele não é mais um tabu, principalmente se ele for usado com estratégia e com inteligência. Então, existe sim o crédito inteligente, que ele pode ser tomado na hora certa, de acordo com o planejamento. Então, vai muito do que a Mariana estava falando, que é se estruturar, que comece pequeno, né? Se de fato a sua realidade é começar pequeno, aí é a realidade de cada uma. Tem realidades que são outras, que ela já pode começar mais estruturada, se ela já tem ali um capital de giro, ou se ela já vem de um outro empreendedorismo. Então, depende muito do momento que ela está. Mas com a estratégia, planejamento e inteligência, é possível sim fazer uma concessão, uma tomada de crédito que vai expandir e vai te auxiliar a tirar um sonho do papel. Então, é isso que a gente faz dentro da Cashme no dia a dia. A equipe comercial trabalha nessa consultoria aos clientes, aos parceiros e às parceiras de negócio, oferecendo ali de forma estratégica como que vai solucionar a situação do cliente, essa tomada de crédito. E aqui a gente fala de crédito de 50 mil a 25 milhões. Então, é bem amplo esse leque. Agora, eu vou muito em prol do que a Thaís comentou de ter a persona certa. E muitas vezes é melhor você dar não. Eu falo que os nãos que a gente dá, eles são muito mais empoderados, porque ele já vem com o sim atrás. Então, quando você consegue trabalhar muito forte o que é o seu produto, qual que é o seu propósito, você define o cliente com muita maestria. E muitas vezes você vai não ofertar mais desconto, não diminuir o seu valor, que a gente está falando aqui em preço, para poder, de fato, atender o cliente correto. Porque o cliente errado, ele vai te exigir e exigir muito. Emocionalmente, mentalmente, tudo. Assim, ele vai te desgastar do início ao fim. Então, é uma venda que não compensa e isso vai fortalecer ainda mais a mulher no sentido que ela tem o seu valor, sim, e o produto que ela faz, o tempo que ela investe nisso é rentável e precisa ser valorizado. E o crédito, ele está aqui, muitas vezes, para a gente poder entrar nesse momento assertivo. É onde que ela quer dar um próximo passo, ela quer sair do CLT e quer empreender e ela tem um bem para ofertar como garantia. Então, é nessa hora que a gente consegue dar esse passo e tirar esse sonho do papel. E como vocês falaram, né, que esse cliente, ele realmente custa muito e, além de tudo, ele pode não ser um promotor, né? Então, você teve um gasto de energia, né? Teve um gasto, muitas vezes, até porque você tirou do seu preço, né? E aí, ao mesmo tempo, esse cliente ainda nem vai fazer aquele marketing positivo seu. Vai ser um cliente que... Exatamente. Então, às vezes a gente fecha o cliente no desespero para bater a meta e muitas vezes, assim, não bater a meta de um mês é melhor do que você depois ter uma dor de cabeça tremenda. Então, eu sempre falo, reflita para ver se esse é o cliente certo para você e se você tiver a possibilidade, escolha, sabe? Excelente. Porque em longo prazo vai te trazer muito mais do orgulho da missão que você bota no mundo do seu trabalho. E quando a gente fala de jornada do cliente também, a gente tem que lembrar isso, né? Que a jornada não termina na venda, né? Mas a gente tem um pós-venda, né? A gente quer ter um relacionamento com o cliente, né? Eu falo que vender é o mais fácil. Eu trabalho para renovar, entendeu? Então eu falo que assim... Recorrência. Exatamente. Para mim, vender, ali tá começando. Então, assim, eu tenho, por exemplo, quando a pessoa entra na minha aceleradora, eu tenho 1 ano para provar para ela que aquele negócio se paga muito e que ela vai renovar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a venda é só o começo.
Uma questão que aparece quando a gente fala do empreendedorismo feminino é o empreender por necessidade, né? Uma saída forçada do CLT, muitas vezes, ou que a mulher precisou, por alguma razão, começar um negócio do zero. E aí eu queria trazer um ponto também, que é um caminho e a importância de ter uma rede que te apoie nisso, né? Como que funciona essa jornada quando a mulher está nessa situação? Como que ela pode definir uma rota e parar, né, nesse momento que muitas vezes tá um turbilhão de coisas na cabeça e pensar, meu Deus, por onde eu começo? Então, quero deixar livre para vocês, quem quiser contribuir aí com uma opinião sobre esse tema, fiquem à vontade. Bom, eu vou trazer um pouco para a realidade de algumas amigas e até colegas de trabalho que antes de ser mãe tinha uma realidade no dia a dia e aí após a maternidade se viram bem conflitadas no sentido de tempo, voltar para a carreira. E algumas optaram, sim, por parar, dar essa pausa, principalmente nos 2 primeiros anos. Não foi a minha experiência, eu não parei, eu fui seguindo direto, né? Fiquei ali só o tempo da licença maternidade, mas aí é uma questão muito pessoal. E elas, no caso, elas optaram por empreender dentro de casa. Então, hoje elas têm negócios fantásticos que saíram, assim, de ideias da dor, da maternidade, de não conseguir estar fora, porque muitas vezes não conseguia uma pessoa de confiança para ficar dentro de casa, ou não tinha uma rede de apoio familiar, que aí normalmente é a que você mais confia, ou por opção própria mesmo, ela entendeu que gostaria de estar com o filho nesses 2 anos, mesmo não tendo programado financeiramente, elas optaram com medo, com receio, por fazer esse período de 2 anos ali, que são as fases mais essenciais, né? Quando nasce um filho e quando a gente começa a introdução alimentar e também para quem amamenta, né? Fazer ali a pausa, né? Parar de amamentar. Então é uma transformação muito grande para a mulher e essas minhas amigas e colegas de trabalho que optaram conseguiram se descobrir uma força muito grande e, além da maternidade, uma força própria mesmo de vou montar o meu negócio dentro de casa, virtual, e ali elas se reinventaram. Então, a falta da rede de apoio, nesse caso, fez grandes descobertas pessoais e que eu gosto de trazer muito como exemplo, que a dificuldade, a dor, né? Ela, de fato, ela te provoca para uma transformação. Impulsionou nesse caso, Isso. né, a buscar outras soluções, né? Às vezes o que a gente pensa que vai travar a gente também vai ajudar nesse processo, né, encontrar respostas. Por mais que seja difícil no início, mas existe ali no caso delas, né, dessas amigas e colegas que optaram por parar a carreira e dedicar esses 2 anos, elas, de fato, em menos de 2 anos, por ser inquietas, elas já começaram um negócio próprio, mas pequenininho ali, uma venda no Instagram, algumas foram para o lado de bazar, de vender coisas da criança, de vender coisas seminovas, né, que eu falo ali, pouco utilizadas, e ali elas foram criando as comunidades. E isso é de grande impulsionamento e de grande força nos momentos difíceis, nos momentos que você se sente só, que você se sente sem saída, principalmente com um bebê pequeno em casa, cheio de novidades na primeira maternidade, principalmente, onde que você desconhece, né, o que vai ter que fazer, como que vai ser, e esse olhar da mãe, né? Eu brinco que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Essa pausa estratégica fez abrir grandes negócios que começaram pequeno e hoje são empresas de porte. E depois desses 2 anos, algumas, de fato, saíram, voltaram a trabalhar, conseguiram voltar ter um olhar para a carreira fora de dentro de casa. Isso também foi bem impulsionador, assim, para a gente, quando a gente ouve essas histórias. E aproveitando o gancho, né, tem pessoas que precisam dessa rede de apoio e acabam não tendo, né? Eu, quando eu decidi empreender, meu filho tinha 3 anos, tentei ali sozinha em casa, né? Eu tava empreendendo em casa, tudo online, e acabou não dando muito certo. Onde aconteceu a minha mudança para o interior, que é a minha rede de apoio, que são os meus pais moram no interior. Então, foi o que funcionou, né? Então, me mudei para lá. Então, sempre que eu preciso fazer as minhas reuniões externas, as minhas viagens, o meu filho fica com essa minha rede de apoio. E mesmo assim, ainda a gente fica com aquele sentimento, né? Poxa, deixei meu filho, o filho liga. E a gente tem ainda esse negócio de culpa que não deveria, né? A gente sentir, porque a gente tá saindo para empreender justamente para dar uma condição melhor para sua família, para o seu filho, estudo, enfim. Mas a gente ainda tem esse tabu aí de rede de apoio que algumas têm, outras não têm, mas é importante ter.
Mas eu acho muito interessante quando a gente fala de rede de apoio de mulheres, muitas vezes a sua rede de apoio descobre em você habilidades que você nem sabia que você tinha. Então, muitas vezes, se você se cerca de olhares gentis e de pessoas que querem te auxiliar nessa liberdade, né? Liberdade de tempo, financeira, seja qual for a sua escolha, as mulheres, elas são muito boas em fazer múltiplas tarefas, mas também em identificar com empatia talentos. Então, se você não sabe com o que empreender, pergunte para a sua rede de apoio, pergunte ao seu redor, o que você acha que eu faço que é único, que é especial? O que você acha que eu mais contribuo para a sua vida? Comece a olhar dessa forma para entender o que talvez você possa monetizar em cima, vender, porque muitas vezes a prestação pode ser um produto, né, como você falou dos seminovos, infantis, mas também pode ser a prestação de um serviço. Às vezes você é fera em organização, você pode ser uma excelente assistente virtual, você pode pegar e usar a sua rede, oferecer para quem você já conhece um trabalho de organização, às vezes de organização da casa, personal organizer. Então, são inúmeros trabalhos que te dão a flexibilidade de tempo que você precisa e que você quer para cuidar do seu filho, mas que também você usa um dom seu. E eu acho que isso faz muito bem na construção da autoestima, sabe? E era a pergunta que eu ia te fazer, Opa, Thaís. Já antecipei, vamos lá. Eu ia te trazer como você lida muito, né, com mulheres que estão nesse momento de estar começando um negócio, né, enfim. Eu acredito que você deva conhecer e atender muitas mulheres que tinham uma carreira, por alguma razão, elas tiveram esse movimento na vida e descobriram outra coisa que elas eram muito boas, né? Sim. Algum dom, alguma coisa ali e começaram. Isso acontece muito? Você atende bastante gente nesse cenário? Acontece muito, porque vamos combinar, a gente é muito novo quando escolhe uma faculdade, é uma judiação, gente. Porque você nem sabe o que você gosta, o que você não gosta. Eu acho que você devia trabalhar uns 2 anos até escolher uma faculdade. Porque uma vez que você entra no mercado de trabalho, você começa a descobrir talentos seus, o que você aceita, se você é uma pessoa mais lógica, mais racional, se você é uma pessoa mais da escuta, do diálogo, da mediação. Então, eu acho que a gente sempre tem que fazer alguns testes antes de validar uma escolha profissional. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa vai crescendo profissionalmente, um pouco aqui no automático, e de repente ela se vê infeliz, sofrendo para ir trabalhar todos os dias. Domingo ela fica deprimida, sabe aquela coisa que escuta a música do Fantástico e fala, não! Isso acontece muito e daí as mulheres começam o empreender por vocação. Daí começa uma outra etapa da vida, porque às vezes a mulher já cumpriu, já teve os filhos, já tem independência financeira, mas ela nunca se olhou e falou, o que será que eu tenho de bom para oferecer para os outros? Então eu acho que é aí que começa o empreender por vocação, sabe? Nunca se ouviu, né? Nunca soube nem o que gostava, não teve tempo de parar e falar, olha, exatamente, sou boa nisso. E é o que você falou, né? Se você tem uma pessoa próxima, um familiar que vai te trazer esse olhar, você vai muitas vezes, né, duvidar de si mesmo, mas em outro e fala, não, mas você consegue, você pode fazer isso. E aí você fala, nossa, é verdade. Eu sou do lema zero modéstia, entendeu? Então eu falo, meu, vocês têm que se achar mesmo. Eu falo pra mulherada que tá comigo, eu falo, gente, se você é foda, você é a mais foda, desculpa, né? que tem, entendeu? É isso, é por esse caminho que você tem que ir. Acredite no seu potencial, porque isso vai facilitar também na hora da venda, isso vai facilitar no engajamento do cliente, na sua credibilidade, no seu passar conteúdo na internet. À medida que você acredita nas suas habilidades, as coisas vão fluindo com mais naturalidade em diversos segmentos. No seu preço, né? Em tudo, com certeza. Né? Eu acho que tem uma coisa... Eu também já fui consultora, né, na Cashme, e uma coisa que eu sempre tinha em mente quando eu ia entrar numa negociação um pouquinho mais difícil, a Maga com certeza, né, vive mais isso até do que eu, mas eu pensava, eu que tô vendendo pra ele, não é ele que tá vendendo pra mim. Exatamente. Eu preciso fazer esse trabalho. Eu sou a dona do dinheiro. A Maga usa muito isso. Tá na minha bolsa. A bolsa tá aqui, ó. Não, é para ganhar confiança. É uma mentalidade o time precisa muito de ter boa. confiança, porque o cliente, o nosso público é
90% empreendedor, empreendedora, quem consome o crédito. Então, eles já são mais vividos, não são tão leigos. Então, ele vem com um cunho de conhecimento muito grande, de negociações, de compra e venda. Então, ele já vem mais formado muitas vezes. É um profissional de 40 a 60 anos, um empreendedor. E aí, a fragilidade do time vem na segurança de postar, da fala e tudo. Então, se ele vem com muito receio, com muito medo, o cliente engole ele. E aí começa essa guerra de preço. E tem uma coisa que é muito certa. Eu estou na venda, eu falo que eu nasci vendendo, né? E eu estou na venda oficialmente desde os meus 19 anos, mas desde nova vendia minhas roupas, vendia brigadeiro na escola, vendia livro, sempre vendi. E essa confiança do lado de quem que está na negociação, ela é extremamente importante. Então, eu falo muitas vezes com o time que tem que ter conexão, tem que entender o que o cliente está precisando, tem que entender o momento, mas existe um posicionamento de quem está oferecendo serviço, ponto. Porque se não vê valor no início da negociação, não vai ver no final. Exatamente, foi aquilo que eu falei. Eu estou fazendo um favor de prestar... Não, de prestar o serviço. Sim. Eu estou oferecendo o meu serviço. A pessoa precisa de mim. Sim. Eu falo, no final do mês eu vou bater minha meta. Entendeu? Então, ninguém está me fazendo favor nenhum, sabe? Você tem a certeza do que você está investindo, do seu propósito. Exatamente. Isso tem um valor gigante. Então, o time de vendas, quando ele pega essa força e essa presença com segurança, ele consegue, de fato, realizar a venda sem pressão, sem descontos excessivos. Esse que é o grande... eu falo que é a grande arte da venda, né? Mas é treinável, né, gente? É autoconfiança, né? A autoconfiança e a segurança do que ele está fazendo, a casa que ele está fazendo, o produto que ele está vendendo. O conhecimento. Então vem tudo de uma base muito sólida. E nesse momento da reunião, de fato, que muitas vezes o anúncio do crédito ele acontece virtual, porque a gente tem clientes do país todo, né? Hoje são mais de 250 cidades que a gente atende. Então você vai falar com clientes 90% online, não é tanto presencial. E aí, nesse momento, a imagem importa, o tom de voz importa, a escutativa importa, porque você vai vender o quê? Além o dinheiro é o meio. Você vai vender segurança, você está vendendo uma empresa, né, a credibilidade, que vai dar certo a operação que ele está fazendo. Então, o que é combinado vai ser realizado, porque hoje o mercado tem muita coisa que não é realizada, a entrega não é feita conforme combinada. Então, esse empoderamento de quem está vendendo, vem muito, aí eu falo, o dinheiro está na sua bolsa. Isso é para trazer um senso de poder, para que ele entre naquela reunião com um senso de poder, de qual lado que o dinheiro está da mesa. Então, o cliente está vindo demandando um serviço, né? Claro que tem ali uma estratégia, tem todo um atendimento e tudo, você não precisa de humilhar o cliente, né? Porque ele está vindo solicitar Não é agressivo, é assertivo. É assertivo. Uma solução, né? Você está desenhando uma solução para o cliente. É uma solução que vai resolver várias dores. Ajudando ele fazer a contratação de um crédito inteligente, né? Isso. Exato. E aí entra no ponto que a Thaís falou, né? Porque as mulheres muitas vezes têm essa questão de, não, eu vou me achar demais se eu falar isso, se eu demonstrar minha autoconfiança aqui, se eu mostrar, né, que eu sei do que eu tô falando. E não, né? A gente tem que, de fato, se empoderar daquilo e falar, eu sou a especialista, né, nisso. Exatamente. E eu acho que quando você se posiciona como especialista, quando você passa essa certeza, quando a certeza permeia todo o relacionamento, é muito melhor, porque as pessoas sabem o que esperar de você. E essa segurança dá uma paz de espírito. Quando você passa certezas e muita segurança, a pessoa do outro lado fica mais calma, ela te cobra menos, porque ela tem a certeza de que você vai entregar. Então, a relação é de muito mais paz e tranquilidade. Gente, muito bom esse papo com vocês. Acho que daria pra gente continuar horas aqui conversando. Tenho certeza que quem tá em casa aqui deve ter pego muitas dicas, muitos insights para utilizar no dia a dia. E aí, antes da gente encerrar, eu quero pedir para que cada uma de vocês também deixe um conselho final para as empreendedoras que querem impulsionar os seus resultados e também alavancar a rentabilidade do negócio. Então, quero que vocês digam um pouquinho aí, uma dica, né? Quiserem também passar as suas redes sociais, falarem um pouquinho mais para quem quiser acompanhar vocês, fiquem à vontade. Pode começar, Thaís.
Eu acho que uma das grandes mensagens que eu falaria sejam todos muito comerciais, façam um comercial do seu negócio, seja o seu melhor vendedor, porque você tem que ter a capacidade de bater no peito pelo que você vende, faça a captação ativa, vá atrás de vendas, não fique esperando que o dinheiro bata à sua porta, sabe? Vá atrás, se estruture e organize seu negócio. Não é todo o dinheiro que entra na empresa que é seu dinheiro. Então, faça uma organização financeira, estruture as áreas, delegue, porque daí o seu negócio vai crescer com muita, muita saudabilidade. Excelente. Minha rede social é @ThaisRock. Boa, muito obrigada. E tem um podcast, né? Também de Carona na Carreira, que está em todas as plataformas de áudio. Perfeito. Muito obrigada, Thaís, pela participação. Pode falar, Mata. Primeiro agradecer de novo por você ter ficado até o final conosco. Espero que tenha atingido aí seus objetivos esse podcast. E o meu conselho é: invista em você, se priorize, se organize, para que cada dia mais você avance por etapa nas suas conquistas. Instagram, LinkedIn. LinkedIn é magali.aleixo e no Instagram, onde que eu trabalho um posicionamento, marca pessoal, maga.aleixo, te aguardo lá. E no YouTube da Cashme, né? E no Muitos YouTube, vídeos. como influência, junto com a grande Letícia da Cashme, a gente contribui aí com conteúdos, trazendo mais informação para o mercado, falando de home equity. Excelente. Bem legal essa troca e essa experiência. Obrigada, Maga. E Mariana? Eu também gostaria de agradecer a todas, né, que ficaram aqui até esse horário assistindo aqui, pegando nossas dicas, nossos insights, né? E uma dica que eu posso dar para todas as empreendedoras é: invista em conhecimento. Utilize seu tempo para você conhecer do seu negócio e estruturar o seu negócio de forma saudável. Cresça de forma saudável, não queira, né, já iniciar, óbvio, né, cada um com a sua realidade, não queira iniciar de uma forma tão rápida sem estrutura. E conte aqui com a LPC Capital, caso vocês queiram uma assessoria financeira, para a gente prestar aí também soluções inteligentes de crédito. A nossa rede é @LPC Capital no Instagram. Obrigada por ficarem com a gente até aqui. Obrigada, Maga, Thaís, Mariana, novamente por essa troca tão rica. Boa noite a todas e até a próxima. Muito bom, Melinha. Ai, yes.